Imagine um lugar tão remoto, tão isolado que parece pertencer a um outro tempo. Uma ilha pontilhada por gigantescas estruturas de pedra com olhares fixos no horizonte, guardando segredos milenares. Esses são os Moais, que são as enigmáticas estátuas da Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, como muitos o conhecem. Mas o que são essas figuras colossais, como foram erguidas? E o mais importante, será que estamos prestes a testemunhar aí o fim da sua existência? Recentemente um estudo aí mostra que esses Moais podem sumir aí definitivamente para sempre da Ilha de Páscoa. Por séculos eles resistiram ao tempo, ao vento e à chuva, mas agora uma nova ameaça se ergue aí e o destino desses guardiões de pedra está em jogo. Prepare-se para desvendar então aí os mistérios e as curiosidades e também a luta desesperada para salvar um dos maiores patrimônios da humanidade. Esse é o vídeo sobre os Moais da Ilha de Páscoa e será que eles podem mesmo desaparecer como estão dizendo? Fique no vídeo até o final que você vai entender essa história e o que está acontecendo aí com os Moais aí da Ilha de Páscoa. Bom, para quem não sabe, os Moais são as estátuas monumentais esculpidas em rocha vulcânica que acabaram se tornando o símbolo da Ilha de Páscoa, também conhecida aí como o Rapa Nui, criadas pelos antigos habitantes polinésios da ilha. Principalmente entre os séculos XI e o século XVI, essas figuras humanoides representavam aí os ancestrais divinizados e chefes de clãs, servindo como guardiões espirituais e símbolos de poder e prosperidade. Acredite-se que após a morte, esses ancestrais lançavam um poder espiritual para proteger as suas comunidades. Então, basicamente são essas estruturas aí feitas em pedra que desde a sua descoberta envolve diversos mistérios, como por exemplo o porquê elas estão ali e quem foi que de fato realizou essa obra, apesar de muitos atribuírem aos polinésios a certa discussão aí de quem realmente foi o responsável por elaborar essas estátuas. De qualquer forma, a Ilha de Páscoa é um dos lugares mais isolados aí do planeta e está localizado a cerca de 3.500 quilômetros da costa do Chile. Apesar do seu tamanho relativamente pequeno, a ilha abriga quase 1.000 Moais em diferentes estágios de construção e posicionamento. A maioria dessas estátuas aí tem uma altura média de 4,5 metros e está voltada para o interior da ilha, com as costas para o mar, simbolizando a proteção de suas comunidades, segundo os especialistas. Embora muitos pensem que os Moais são apenas cabeças, a maioria deles possui os corpos enterrados. Alguns até exibiam pucal, que são estruturas cilíndricas de rocha avermelhada, semelhantes a chapéus ou coques, colocadas sobre suas cabeças. Além disso, alguns Moais aí tinham olhos feitos de coral branco e obsidiana ou escória vermelha, que eram inseridos em cerimônias especiais, dando vida às estátuas. Então essas pedras valiosas aí, essas pedras raras, eram inseridas junto aos Moais, dando ar de vida a esses monumentos. Bom, se você não sabe de uma curiosidade, a construção e o transporte dos Moais são, sem dúvida, um dos maiores mistérios da arqueologia. Como uma civilização antiga sem a tecnologia moderna conseguiu esculpir e mover essas gigantescas pedras, alguma aí pesando mais de 80 toneladas e medindo mais de 20 metros, como o chamado Te-Tocanga. Teoria sugere o uso de trenós de madeiras e cordas com equipes de trabalho puxando e balançando as estátuas. Recentemente foi até realizado um teste aí de transporte desses Moais através de cordas, onde as pessoas iam balançando esses Moais e eles iam aí como se fosse caminhando, e especula-se que tenha sido dessa forma que eles conseguiram mover esses monumentos desde onde eles foram criados até os locais em que foram enterrados. Há até lendas locais que dizem que esses Moais caminhavam sozinhos até os seus locais finais, ou que os sacerdotes usavam poderes telecinéticos para que esses Moais se movessem. O fato é que a engenhosidade do povo Rapa Nui era extraordinária.
mas infelizmente a resistência dessas obras-primas não é infinita. Feito de tufo, uma rocha vulcânica porosa e macia, os moais são vulneráveis à erosão. O vento, a chuva, a maresia e até mesmo o guano de pássaros, que são os excrementos aí dos pássaros e dos animais que se coçam nos moais, eles contribuem para o seu desgaste. Assim, há uma cristalização do sal dentro da rocha, causada pela evaporação da umidade. Faz com que as estátuas então se desfaçam em pó. E o mais alarmante, a deterioração acelerou drasticamente nas últimas décadas, impulsionada também pelas mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão agindo até mesmo nos monumentos históricos. Até os monumentos com rocha vulcânica estão sendo aí alterados pelas mudanças climáticas. Também é o fato dos incêndios florestais, como o de outubro de 2022, que carbonizou e rachou cerca de 80 moais. E também a elevação do nível do mar, que ameaça mais de 90% das estátuas costeiras. São evidências claras dessa ameaça que cercam os moais. A Unesco, inclusive, classificou os moais como um dos patrimônios culturais mais afetados aí pelas mudanças climáticas em todo o mundo. É uma corrida contra o tempo para salvar esses monumentos históricos. Se você não foi até a Ilha de Páscoa, eu também não tive a oportunidade de ir ainda, corre que em breve elas poderão não existir mais. Então está com o prazo contado os moais aí, os Rapanus, que é um dos monumentos que eu tenho mais vontade de conhecer e que ainda não tive a oportunidade. Uma outra curiosidade aí que gera um debate é o destino de algumas estátuas. O famoso moai Roa Hakanai, por exemplo, foi levado da Ilha de Páscoa por marinheiros britânicos no ano de 1868 e hoje está em exposição no Museu Britânico em Londres. Enquanto alguns argumentaram que ele está mais seguro lá, protegido e servindo como embaixador da cultura Rapanui para milhões de visitantes, muitos moradores da ilha defendem veementemente sua repatriação para a ilha. O debate sobre a preservação in situ versus a proteção em museus é complexo e reflete aí a profunda conexão do povo Rapanui com seu patrimônio. Então, mais uma polêmica aí. Será que é interessante que esse moai retorne aí para a ilha ou que ele fique lá guardado como um exemplar aí que não irá se danificar com o tempo? Para variar, quase tudo que envolve esses problemas aí, mudanças climáticas, que envolve alterações, envolve também grande polêmica e grande narrativa de ambos os lados. Então, o que você acha? Digita aqui nos comentários aí o que deveria ser feito com esse moai aí chamado Roa Hakanai. Bom, e diante dessas ameaças, a comunidade de Rapanui, juntamente com organizações internacionais, está em uma luta incansável para preservar esses moais. Projetos de conservação incluem tratamentos químicos para fortalecer a rocha, impermeabilização contra a maresia e o uso de tecnologias avançadas, como, por exemplo, escaneamento 3D com drones para monitorar a deterioração e planejar intervenções sem escavações invasivas. Então, são esses aí os métodos que eles estão tentando incorporar aí na ilha para tentar salvar os moais. Mas a preservação vai além da ciência. Também é sobre manter viva uma cultura. O grupo indígena chamado Malrenua, que administra o Parque Nacional Rapanui, busca não apenas conservar essas estátuas existentes, mas também incentivar a criação de novos moais e a transmissão dessas técnicas tradicionais de esculturas para as novas gerações. É a forma de garantir que a história e a identidade do povo Rapanui continuem a ser contada através dessas magníficas obras de arte. Digita aqui para mim se caso, por exemplo, tivesse um curso para construir moais, se você faria esse curso aí, se você teria interesse de aprender essa cultura. Fiquei curioso aí, digita aqui para mim se você teria a coragem e a curiosidade de saber como é feito e também poder produzir aí um exemplar do seu próprio moai, do seu próprio Rapanui. Digita aqui para mim. Bom, e o debate aí sobre o destino desses moais, se devem ser protegidos em museus ou se devem ser deixados para a natureza, seguir aí o seu próprio curso, ou se devem ser ainda ativamente conservados, reflete a complexidade de proteger um patrimônio tão único e tão importante aí para o povo Rapanui. No entanto, uma coisa é certa, os moais são mais do que meras estátuas. Eles são os testemunhos vivos de uma civilização antiga, guardiões de uma cultura resiliente e um lembrete da nossa responsabilidade em proteger o planeta e a história do nosso mundo.
E qual é a sua opinião sobre o futuro dos moais? Você acredita aí que eles devem ser repatriados? Digita aqui para mim, ou se você acha que a conservação é a única saída. Deixe o comentário aqui embaixo e participe dessa discussão. Se você se interessou pela história aí e pela preservação desses gigantes de pedra, considere apoiar as iniciativas de conservação da Ilha de Páscoa. Os links estão aqui embaixo na descrição, onde você pode se informar e também ter informações de como fazer parte desses grupos. Assim você fará parte efetivamente do time que estará protegendo os moais. Bom, esse foi o vídeo de hoje sobre como os moais podem desaparecer aí da Ilha de Páscoa, como eles estão sumindo e o que está sendo feito para tentar aí mitigar esses problemas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve, deixa um comentário aí pra gente. Não se esqueça de clicar no botão do joinha. Voltaremos em breve com mais vídeos aqui no canal Projetudo TV.